Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques hoje, Ferrado, corre para os críticos, né? É isso que a dupla Grenal precisa, de milagres, de santos, para tirarem a dupla Grenal nessa situação. Bom, agora, em função da parada pela Copa do Mundo, Grêmio Internacional dispensando jogadores, trazendo jogadores, o que será a dupla, né, após a Copa do Mundo? Contratações melhores ou piores dessas que tem feito ultimamente? Bom, essa é a vida da dupla Grenal. Nosso Dois Toques, você nos acompanha aqui pela Master TV, o sinal para todo o Brasil, pela antena parabólica, canal 575, para todo o estado do Rio Grande do Sul, pelos canais 20 e 520 da Claro Net. Algumas regiões do estado também estamos aí na faixa dos 500. Também estamos no Boa Streaming TV. Para o mundo, através das plataformas digitais. Você tem meu canal, né? Dois Toques Cadu Oliveira, vai lá, se inscreva, compartilhe, dê o seu like, aí você assina o sininho, assiste qualquer hora do dia, da noite, como ficar melhor para você. Nosso Dois Toques para cima, o Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é a nossa área. Masal, nossa força e a tradição com a Masal. Grupo Aspeci, que é todos os anos seguros, assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial Pilar do São José, que no final de semana tem uma decisão. Precisando vencer aí, né, para ficar numa posição no seu grupo da Série D do Campeonato Brasileiro e garantir passagem para a próxima fase da Série D do Campeonato Brasileiro. Nossos Dois Toques de hoje como continuamos fazendo, né? O que dá para esperar da dupla Grenal nessa parada, em função da Copa, o que farão e como é que voltarão a dupla Grenal, né? Como é que voltará, melhor dizendo, a dupla Grenal. Comigo, gremista Daniel Oliveira. Seu Oliveira não precisa dizer mais nada. É bom. É bom, é bom. Mas o que dá? É bom? Vai ser bom o Grêmio? Né? Olha, pior... Dessa crise, porque a crise está instaurada hoje em Grêmio Internacional. Eu já acho que ficou bom para o Grêmio e para o Inter a questão de não estar na zona do rebaixamento. Já não é... Poderia ser pior, tá, Cadu? Mas muito difícil agora dar férias para os caras, buscar um reforço aí e tentar nessa volta aí realmente dar a volta por cima. O que não é fácil, que a gente sabe que quando o time vai assim, o Grêmio até conseguiu o ano passado melhorar quando entrou o Arthur, mas não existe tantos jogadores assim no mercado a serem trazidos para fazer o que o Grêmio fez no ano passado. Então tá bem aceso o alerta aí e resta para nós que não entramos em campo a torcida, né? Que dê tudo certo. Essa é a situação, essa é a minha preocupação. Contratações, olha, dinheiro, mercado, vão trazer quem? Bom, como hoje é Corpus Christi, né? E eu relembro o nosso programa de segunda-feira, eu também relembro uma frase do Lauro Quadros que dizia: a dupla Grenal é uma gangorra. Uma hora um está em cima, outra hora está embaixo. Mas não tem mais gangorra, né? Tá quebrada. Não tem tá mais gangorra. Está lá embaixo. Não tem gangorra. Agora, tu sabe que eu vou lançar uma pergunta nesse programa e vou lançar para um gremista também. Será que amanhã, saindo William, saindo Marcos Rocha, saindo Balbuena, Nardoni, será que a torcida vai se lembrar desses jogadores? Essas são as contratações reais. Olha, o Grêmio dispensando aí 21 no início do ano, agora dispensar 10, né? Perdeu os meninos aí para fazer dinheiro e trazer de 4 a 6 jogadores. Que garantia que tu tem com essas contratações. E o Internacional também. Né? Vai desfazer de jogadores aí, já disse o presidente. O presidente já foi bem claro. Pela questão financeira, precisa desfazer. E a reposição? Essa é a grande preocupação aí. Por isso que eu não sei se vai ser a volta, essa que o Daniel falou. Daqui um pouco pode ser pior. Tomara que não, né? Só um parênteses. Se nós já transcorremos 6 meses do ano, né? Já estamos no mês de junho. Começamos os 6 meses do ano. Aí a data FIFA são 50 dias. Quem não acertou em 6 meses vai acertar em 50? Bom, vamos pelo menos ter esperança que acerta. Muito difícil. Colorado, conselheiro Lino Killer. Bom, e o Internacional também. Como é que projeta isso aí, né? É que eu digo assim, ó, antes os clubes, eles imitavam um ao outro lá para cima. Tá? Era título,
Tu lembra quando tu dizia, é uma vergonha, hoje só penso em vaga da Libertadores. Sim. Hoje, não, hoje é campeonato para não ser rebaixado. Que E barra. a vida do Inter, Leandro. Que horror. Boa noite. Boa noite. Boa noite aqui os colegas aí do programa. Eu diria que a vida de Inter e Grêmio estão... A torcida muito triste nesse momento. Nós vemos dois clubes, como tu disseste, né? Inter e Grêmio só chegaram onde chegaram porque havia Inter e havia Grêmio. E um puxava o outro para cima. Hoje, a crise não é maior nos dois clubes porque os dois clubes estão iguais. Então, a nossa régua baixou demais. Então, agora quem vai chegar na frente no campeonato, quem vai chegar vai chegar no rebaixamento. Então, é uma discussão muito pequena, né? As torcidas, como um todo, não conseguem mais entender como nós chegamos a esse ponto. No caso do Internacional, tem uma gestão que há 6 anos aí chegou com a ideia de mudança, de transformar a forma como o Inter joga, o que era passado passou, o carvalhismo que tanto falavam tinha que ser esquecido. Aí mostrou 6 anos de falta de convicção total, são 10 treinadores em 6 anos. 10 treinadores em 6 anos, isso aí mostra, né, como é uma gestão que não tem convicção. As contratações, se a gente for olhar, foram em torno de 70 jogadores contratados, 80% não deram certo. Ano passado, Diego Rosa, Richard, Ronaldo, Oscar Romero. Olha a quantidade de erros que foram feitos só o ano passado. Se a gente voltar atrás, né, teve o ano passado só 2 jogadores, eu acho que deram certo, que foi o Vitinho e o Carboneiro. O resto, todos deram errado. Então, é uma falta de convicção, são erros em cima de erros. Se fala tanto em ciência de dados, mas a ciência de dados, no caso do Inter, o CAPA, no caso do Grêmio, o CDD. Então, só que a gente sabe que não é o que manda hoje no Inter e Grêmio. O que manda hoje são os empresários. Essa é a grande... A dívida Então, com os empresários. Os empresários, então, o Inter e Grêmio compram aquilo que os empresários deixam, não é? E isso não é só no profissional, isso na categoria de base também. Se a gente for analisar a categoria de base, principalmente do Internacional, o que a categoria de base proporcionou nesses 6 anos de jogadores para o time profissional? O Grêmio um pouco mal, o Inter quase praticamente nada, né? O Grêmio alguma, como eu disse, hoje tu não enche uma mão de jogadores formados na dupla Grenal. O que era antigamente? Os times, as grandes conquistas de Grêmio Internacional, metade jogadores da base e metade jogadores de vinho de fora. Hoje, quando tu faz o jogador, o Grêmio está aí, vendendo 2 jogadores do VR e o MEC para fazer dinheiro para poder buscar outros reforços. O Internacional, foi o Johnny, o último. Não, foi agora, no ano passado, saiu também o... Mas o grande problema, Cadu, é que vendem esses jogadores e contratam outros iguais ou piores. Velhos. Né? Então, assim, pagam fortunas para os jogadores. O Internacional ainda são jogadores velhos e jogadores que vêm de lesão. Então, e pagando altos salários. Altos salários. Então, é um descritério total nas contratações. Ontem nós tivemos, depois de muito tempo, que eu falo, né, que o Internacional, o problema do Inter são os goleiros. Não, o problema do Inter é que os goleiros estão mal treinados. Segunda-feira o Inter mudou aí, pelo menos parte da comissão técnica, né? É a formação de goleiro. O Inter é obrigado a buscar agora, nessa janela, um goleiro. Porque o Rocher servindo a seleção. E se sabe toda a situação que o Rocher, né? Estava claro, ficou evidente, eu dizia aquilo ali. Se popou, chegou lá, o treinamento da seleção uruguaia, aí não teve costelinha, não teve dedo, não teve dor lombar, treinando normalmente, né? E o goleiro reserva, esse menino, já na base se dizia, olha, ele não tem condições, na base, e chegou a titular. Mas tu falasse no carvalhismo aí, né? E agora, recentemente, não sei se foi nisso essa semana, acho que semana passada, o Fernando Carvalho, num podcast, disse, olha,
Como é que se resolve essa situação no Inter? Tem que ter a unificação. É possível isso? É possível ter essa unificação com essas brigas de grupos? É o grupinho para que eu digo, o grupinho para lá, o grupinho para cá, eu sou presidente, tu me apoiou, tu vai ser o vice de futebol, tu vai ser o outro grupo me apoiou. Tem? Com todo respeito, eu não acredito nisso. O Internacional, a próxima gestão vai enfrentar um problema extremamente grave. As dívidas a curto prazo são monstruosas. A gestão, o que mais nós precisamos para a próxima gestão é governabilidade. E essa governabilidade só será conseguida com a união de todos, né? Eu tenho pregado isso no Conselho. Nós tentamos aí juntar alguns dos candidatos que aí estão. Nós tentamos colocar, nós colocamos numa mesa, sentados à mesa para conversar, para tentar fazer com que deixassem as questões, os desejos particulares, né? E começassem a pensar mais no internacional. E o internacional precisa, Fernando Carvalho está correto, nós precisamos nesse momento de união. O clube está muito dividido. E aí eu volto na gestão. A gestão ela trabalhou muito no nós contra eles. Ela nunca procurou o conselho, tentando buscar no conselho aquele apoio. E isso nós precisamos mudar. E só será mudado com a união do máximo possível. Pois é, mas olha, o caso do Grêmio, né? Daniel, o Grêmio está aí entrando no 6º mês da nova gestão e foram 6 meses aí, o Grêmio foi campeão gaúcho, enfim, então, mas está aí. O áudio que vazou na segunda-feira, na última segunda-feira, do Celso Rico, mostrou uma crise política dentro do Grêmio. Ficou evidente e clara ele falando, né, de toda a situação, enfim, a saída do Dutra, a questão de manter o Luiz Castro, e aí dizendo, olha, o Alberto Guerra quebrou o Grêmio. Tudo bem, foi num grupo, até trairagem do grupo, né, de alguém do grupo, né, porque uma coisa é nós, da imprensa, disseram, quebrou, agora ele, né, olha, era num grupo, mas era um grupo ali de conselheiros e alguns dirigentes do Grêmio, e acabou, né, vazando aí desde segunda-feira, o comentário é só esse. Mas mostra que não é a mesma coisa. A direção assumiu, querendo fazer isso, mas aí a dívida é o que vai acontecer com o Internacional. Ô, Cadu, a linha do quebrar e estar bem no futebol, ela é rasa, porque são números muito altos, né? Então, assim, quando tu contrata alguns jogadores, a gente citou agora alguns que estão saindo, sem uma avaliação de qual seria o retorno, ou então tu vai trazer um jogador como o Balbuena, o William, se tu tem moral, tu traz com uma produtividade, tu traz num contrato bom para o clube. Porque o que acontece? É visto todos os anos que os times que investem a sua energia em trazer o medalhão, em trazer o cara que já ganhou, o cara que já está lá com o boi na sombra, ele dificilmente acontece o que aconteceu com o Suárez. Só que há uma esperança que um dia o jogador seja o que ele já foi. E o futebol, pelos números que existem ali, não poderia ser essa esperança. Teria que ter números, dados. O que muda hoje nos principais times do Brasil hoje? Os caras têm estudo, dados. Os caras pegam um lateral direito de 16 anos e eles sabem o tamanho do pé para fazer um cruzamento, a medida, a altura, o peso do cara com 16 anos. Então, assim, nós estamos atrasados e a receita, ela não precisa ser inventada, ela está pronta. A receita está pronta, tem que ter... Numa outra oportunidade, eu já falei aqui, não precisa descobrir mais o Brasil, é só ver o que está funcionando. E claro que não vai ser de um ano para o outro. A diretoria, tanto do Grêmio quanto do Inter, não vai resolver em 6 meses nem que tivesse muito dinheiro. Agora, o que precisa é se trabalhar, então a palavra é essa, união, se trabalhar uma gestão preparando o Grêmio para ser o Grêmio para todos, o Inter para todos. Não o Grêmio para minha gestão de 3 anos.
Um Grêmio, o que nós vamos fortalecer o Grêmio? Então, é essa união que aí o Carvalho talvez tenha falado, e eu entendo que tem que ter no Grêmio também. A gente, quando conversa, sempre fala, eu como sou do ramo de empresa, a gente está sempre buscando a forma de melhorar uma empresa. O Grêmio tem que ser tratado com profissionalismo e como uma empresa. O Inter a mesma coisa. Não estou dizendo que tem que privatizar ou que tem que... Não, nem eu estou sabe, dizendo não que é tem isso, que... não é isso. Eu dei o exemplo do outro clube da nossa cidade, que também é azul, um clube social, que dá de laço nos outros. Por quê? Gestão. O presidente, ele pode trocar o presidente quantas vezes for, ele tem uma gestão profissional. Então falta hoje scout, profissionalismo, e chega de oba-oba. O tempo que vinha o Renato aqui organizava e nos ajudava, e aí fazia 4, 5 jogadores serem vendidos porque jogaram um ano bem e está se terminando. Isso aí não funciona mais assim. Não tem mais espaço para sorte. Tem que ser profissional. Então, eu acho que é por aí, sabe? Se não profissionalizar, vamos ir pro buraco e não voltamos mais. Porque tá abrindo um oceano entre nós e os maiores. É que eu digo, assim, não querendo ser repetitivo, mas sendo, Grêmio Internacional são empresas. Se dirigir mal a tua empresa, o que acontece? Quebra. Tchau. Grêmio Internacional são empresas. Eu não entro nessa de SAF, dono. Não. Tem que ter uma gestão clube empresarial. Senão, eu não sei. Olha, eu tô com medo que esses dois estejam rebaixados no final do ano. Mas, Tu sabe que vazou. Não vai cair porque tem motivo. Vazou segunda-feira da entrevista do Rigo, algo além dos 60 milhões que ele disse que injetou em fevereiro para pagar a folha e tal. Muito mas mais. muito mais, entrou do 200 marketing milhões também, já. Tá? Mas já está em 200. E aí o Grêmio paga 1 milhão por mês para ele. Olha, mas me preocupa uma coisa dentro dessa fala que ele diz assim, ó. Eu liguei para o Pedrinho, ele não é o presidente do Grêmio, ele não é o vice de futebol, ele é um homem influente dentro do Grêmio. Eu liguei para o Pedrinho, entre parênteses, Pedrinho é o dono do Cruzeiro. Sim. Eu liguei para o Pedrinho e o Pedrinho me deu grandes referências do Luiz Castro. Então o Luiz Castro tem que continuar. Olha, eu senti que quem estava falando não era o Rigo do homem do dinheiro, mas era o verdadeiro presidente do Grêmio. É o cara que está mandando no Grêmio. Então, o Grêmio está muito, e o Inter também, agora já nem sei se o Inter tem, porque os empresários não querem nem botar, está muito na mão de dependente de financeiro, de homens de botar o dinheiro lá dentro. E quem bota o dinheiro quer mandar também. Porque não vai mandar, não vai botar um dinheiro graciosamente e ficar de braços cruzados assistindo um desastre. Então, eu quero dizer o seguinte, ó, como já foi abordado aqui, e nesta segunda-feira também abordamos no programa, a dupla Grenal está desastrosamente sendo dirigido por incompetentes. Eu ainda defendi aqui no programa, em alguns programas, dizendo a direção do Grêmio recém começou, fazem poucos meses. Mas olha aqui, ó, a direção comprou 100 milhões de jogadores, essa nova gestão. 140, 140 milhões comprou jogador. E o Grêmio tem time? Agora vão dizer, tira o Luiz Castro. Tu que gremista. Eu não tira quero o Luiz tire. Castro, olha para o lado e pergunta, botar quem? Não é. Não, se fosse mudar, seria agora que teria esse período. Mas qualquer técnico que chegar aqui vai precisar de 3 meses para arrumar um time. Cadu, mesa, eu fui no último jogo, tá? Tu pode botar o treinador que for. É verdade. Não tem time. Porque o plantel... Fraco. O plantel não vai... Então, assim, e eu vou te dizer, quer cair, troca o treinador. Eu tenho que deixar esse treinador até o final, de preferência cumprir o contrato dele.
Porque ele não é um treinador ruim, ele já mostrou que ele é bom, ele não é um cara ultrapassado, ele é um cara... Então, tu tá na linha do Celso Rigo. Tu tá na linha do Celso Não, Rigo. ele é relativamente novo para a profissão. Se tu lembrar os treinadores que a gente já teve, ele é um cara relativamente Não, ele é novo. rodado, ele é rodado. Não, mas novo é o E Pesolano. tem 30 anos de carreira. Não, tudo bem, mas assim, quando tu pensa que a gente teve treinadores aí de 75 anos, há uns anos atrás, a régua era lá em cima. Agora tu tem uns treinadores de 55, 60 anos, entendeu? Ele é um cara que ainda vai, se não treinar o Grêmio, vai treinar outros times já do treinou, nível do Grêmio. já treinou, Só que assim, ó, ele sabe o que está fazendo. Bom, mas então tu tá dizendo que a culpa... eu também concordo. O grupo do Inter é fraco, ruim. O grupo do Grêmio também é fraco e ruim. Mas não dá para negar, todo mundo sabe disso, que é superior ao grupo do Inter. O Luiz Castro, 5 meses, não apresentou mesmo com o grupo ruim, mesmo com a mecânica de jogo. O Pesolano, com um grupo pior, inferior, deu uma mecânica. Ele é teimoso, como foi no jogo do Bragantino, que tinha que manter o esquema, mudou, né? Ele é teimoso, ele erra no jogo de querer fazer o Inter jogar de uma maneira que não pode. Mas quando ele jogou de maneira propositiva, o Inter teve vitórias, ficou 12 jogos sem perder. Não é isso aí, Lino? Então, essa é a diferença. Mas 12 vitórias sem perder, tá a mesma pontuação do Grêmio, não ganhou o Campeonato Gaúcho. Então, assim, Cadu, não dá para ser... Mas é pior, o grupo do Inter é pior. Não, eu acho que o que o Cadu está colocando tá correto. O plantel do Grêmio não é para estar nessa posição. Não é para ser campeão nem nada. Mas não é para estar... Mas é superior. Mas era para estar pelo menos em meio. Eu acho que... Eu vou dizer uma coisa aqui. Quando o plantel, quando o vestiário está brigado com o treinador, e eu noto isso muito claro, o vestiário não quer mais o Castro. O vestiário do Grêmio não quer mais. Se eu fosse dirigente do Grêmio, eu trocaria sim, porque está muito claro. Ele não vai conseguir fazer esse plantel funcionar. Porque quando o jogador não quer, tu pode trazer aqui o maior treinador do mundo que não vai conseguir. É que eu digo. E com relação à Pode trazer experiência... Mourinho, para Grêmio Internacional, vão ficar nessa mesmice. O Castro, qual é o título que o Castro tem? Não teve. Não tem um título. Não teve. 30 anos. Time relevante. 30 anos, mas foi um título lá da segunda divisão de Portugal. Então, assim, o trabalho mais ou menos que ele fez foi no Botafogo. No Botafogo. Mas também com o plantel. Mas demorou também. Demorou, mas também o plantel do Botafogo tinha. Então, assim... E aquele discurso... Não, mas ele participou da montagem do plantel, né? Mas tudo bem, mas depois... Mas com dinheiro, me dá Mas dinheiro. a folha do Grêmio me dá é 25 dinheiro, milhões. Me dá dinheiro. Não, mas a folha do Grêmio é 25 milhões. Mas... Agora, tu vai me botar assim, ó. No último jogo agora, ele montou o time vai bem, daqui a pouco o meu zagueiro é ruim, cara. Mas Daniel... A minha zaga é ruim. Daniel... O Grêmio só não tá na zona de rebaixamento porque o goleiro é bom. Se nós não tivesse o Everton agora, sem dúvida. nós tínhamos 9 pontos a menos. Estaria na zona de rebaixamento. O plantel do Grêmio estaria muito na zona de superior ao rebaixamento. plantel do Inter. O Internacional, a hora que o Pesolano, não, vamos jogar fechadinho, aí ele conseguiu, ele tentando... Isso que o Internacional tem uma zaga horrível. Sem dúvida. A zaga, diz que a zaga do Grêmio é ruim, a do Inter é muito pior que a zaga do Grêmio. Os gols que o Inter toma são sempre iguais, bola... Da intermediária. E não é de hoje. 5 zagueiros e um cara do adversário que consegue fazer gol. E esse grupo do Internacional desse ano é pior que o do ano passado. Quando na última rodada, o Internacional brigou para não cair. E essa questão que tu falou do técnico, porque hoje, antigamente, eu garbaço muito mais. Eu era no meu tempo de RBS TV, os repórteres entravam no vestiário, entrevistavam eles ali. Hoje não tem acesso mais, não tem essa amizade, tu tinha, teus informantes, né? Mas naquela época quem mandava no vestiário eram os dirigentes. Hoje, quem manda no vestiário são os jogadores. Os jogadores que mandam no vestiário. Os jogadores do Grêmio queriam que o Mano Menezes permanecesse esse ano. Aí foi mudança de diretoria, né? Novo presidente, novo vice-futebol e tal. Aí tem que ter as devidas... mas aí eu concordo, mas agora já vamos voltar um passinho para trás. Eu também acho que tinha que ter ficado o Mano. Eu também tinha que ter ficado o Mano. Só que depois, quando que trocou, agora, se tu trocar agora o treinador,
Eu respeito a opinião, Claro. perfeito, mas é que tu trocar agora, o outro treinador tem a desculpa perfeita, ó, eu já peguei esse time assim e não teve o que fazer. E agora tem que cobrar desse treinador, desse grupo, que eles cumpram o propósito de pelo menos se manter na Série A. O time do Grêmio, eu vou fazer uma pergunta agora para vocês, assim, ó. O grupo do Grêmio pode ser considerado melhor que o time do Inter. Agora, os 11 jogadores do Inter são melhores que os 11 jogadores do Grêmio. não. Hoje é isso. Não, Hoje são. não. A zaga do Grêmio é muito ruim. Mas Nós só isso temos é o goleiro. Do Inter Não, pior. Não, é pior, é Não, pior. pelo amor de Deus. O Carlos Vinícius. O Internacional Carlos Vini- não tem goleiro. O Internacional tem um lateral direito mediano, não tem zaga. O lateral esquerdo é mediano. O Vidagra, sim, foi um grande O achado. Internacional do hoje Vidagra. depende de 2 jogadores, Carboneiro e o... O meio de campo. Tá aí o Grêmio, Cadu. O Grêmio depende de quem? Não, o Grêmio Só- tem o Grêmio só tinha o tem goleiro e o Carlos Vinícius, Vinícius, cara. né? Não, só tinha o goleiro e o Carlos Vinícius, cara. Quem são os laterais do Grêmio? Quem é o Arthur faz 12 jogos, que joga um, fica 5 fora. Mas esse é o Mas problema. o Inter é só Bernabé. Mas Esse é o o Inter problema. é só Bernabé e Carboneiro. Carboneiro. O grande jogador internacional, que era o grande jogador internacional, o Internacional tem que arrumar agora, né? A gente viu um jogo com o Bragantino no domingo, um jogador que passou 4, 5 anos que teve no Internacional, foi importante, foi bom. Agradecer ele. Mas quando a Alan gente fala, Patrick não tem mais. quando a gente fala em tem profissionalização, mais. Agora, deixa eu Os lançar, clubes- deixa eu lançar um assunto para vocês aqui, que é importante a participação. Deixa eu lançar para vocês. É a posição do advogado do diabo. Mas eu faço a seguinte pergunta. Vamos deixar e incluir a desculpa que os 2 plantéis são fraquíssimos, são medíocres. Isso não tem dúvida. Não tem dúvida. Agora, com esse plantel medíocre e sabendo as direções deveriam ter aquilo que eu chamo humildade, saber que o time é fraco e tem que se comportar com um time fraco. Aí eu lanço a pergunta. Precisa para uns times desse, com essa campanha que está próximo da zona do rebaixamento, precisa treinador de 2 milhões ou dá para pegar esses do interior do Rio Grande do Sul, como o Grêmio e Inter pegavam lá no Caxias, no Juventude? É. Precisa desses medalhões com 2 milhões por mês? o treinador do Inter não ganha isso, né? Ele ganha bem menos do que isso aí. Pois é. Aí, É um treinador que tá em Esses são os começo. questionamentos aí, né? Tem que pagar o salário todo do seu Luiz Castro. Agora já era 40, em torno de 40, agora é 34, porque a cada jogo que passa diminui, né? Esses são os problemas. Mas é que eu digo, para quem deve 1 bilhão e aí tem que pagar 34 milhões para tirar o Grêmio dessa situação, Sai mais caro cair para a segunda Pois é, divisão. o Inter- Melhor pagar uma indenização e evitar de cair para a isso segunda é verdade. divisão. Mas foi o que o Grêmio fez ano passado, né? O Grêmio estava caindo para a segunda divisão e fizeram um all-in, trouxeram jogadores equivocadamente. Não, trouxeram jogadores para tirar da segunda divisão. Marcos o Rocha, Mano o Menezes, o Mano Menezes lá, né? Nossa confraria no litoral, ele me disse isso. Cadu, só não vivemos a mesma situação que o Inter na última rodada pela janela que o Grêmio fez. Exatamente. E o Grêmio fez o all-in, tem que trazer quem está aí. Falamos aqui em profissionalização. Sabe, a quantidade de profissionais que tem no futebol profissional. Tem treinador de goleiro, tem o auxiliar de goleiro, tem o segundo auxiliar, tem o treinador tem 4 ou 5, tem o scout, Analista. tem analista de posição, o cara que verifica se o peso... Toda uma estrutura. Olha, tem uma estrutura que no passado não se tinha. Aqui não funciona. Só que essa estrutura tem o CAPA, tem o CDD, que analisam exatamente isso. O peso, a altura. O time do Internacional é um time baixo. Um time que não ganha dividida. Hoje o futebol é muito físico. É disputa de espaço. E o Internacional, as disputas no pé de ferro, como se chama, perde todas as disputas no 1 contra 1, porque o time é baixo, o time é fraco. É fraco. Aí- E essa é a preocupação de todos. Olha, preocupação você não tem nenhuma. Tudo que você precisar em termos de imóveis, você tem na Central de Imóveis com o Domênico e toda a sua equipe para lhe dar assessoria o que você precisar no segmento de imóvel. Você quer vender o seu imóvel, você quer alocar o seu imóvel, seu condomínio para ser administrado por quem você quer adquirir um imóvel. Ela tem todas as faixas financeiras, aquela que se quadra perfeitamente dentro do seu orçamento. Então, aí, os contatos, né? O telefone, o bairro histórico em Porto Alegre, na Cidade Baixa, na Rua José do Patrocínio 385,
onde fica a Central de Imóveis, com o Domênico e toda a sua equipe, para lhe dar assessoria nos segmentos de imóveis. Todo e qualquer imóvel tem telhado. Qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter, aí o SOS Telhado, que atende todo o estado do Rio Grande do Sul, também para lavagem, limpeza, função de lajes, de pisos, tudo você tem lá para resolver o seu problema. Aí o telefone, também o endereço do SOS Telhado, 24 horas à sua disposição. Nosso dois toques também para Casos Pneus. Olha, aí é o caminho certo para você tem aí para a revisão do seu carro. São 65 anos de qualidade da Casos Pneus. Não precisa dizer mais absolutamente nada, né? Então você tem geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios e aquela que é a segurança máxima do seu carro, que são os pneus. Então, na compra de 2 ou mais pneus, você pode pagar em 10 vezes no cartão sem juros e ganha geometria e balanceamento. Avenida Ceará 1055, telefone na tela aí, caso você queira agendar, 51, código viário 33424245. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo, dando sequência ao nosso dois toques de hoje. Todo mundo tem um jeito de fazer churrasco. Tem quem salga antes e quem salga depois. Faz no espeto ou na grelha, com aperitivos ou direto ao ponto. E tem o Nestor. Aí, vizinho, dia bonito pro churrasco, né? Chega aí, Nestor. Aí sim. Esse cheiro tá bom, hein? Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari, economizar é comprar bem. Dessa vez tá bem do meu jeito. Meu filho, manda mensagem quando acabar a prova pra eu te buscar, tá? Pior é que eu tô com pouca bateria e não trouxe o carregador. Ah, meu, tem que te ligar. Vive esquecendo as coisas. Opa, tudo bem. Ué, meu cartão? Passa no meu. Vive esquecendo as coisas. Banriway é a primeira conta do seu filho, para ele aprender a cuidar do dinheiro com o seu acompanhamento. Banriway, a vida financeira do seu filho começa aqui. Bem-vindos à Escola de Educação Infantil Doce Mel. Com 36 anos de história, localizada no bairro Chácara das Pedras, a escola é referência no cuidado e no desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Com um espaço de 1.000 metros quadrados, a escola promove uma educação que valoriza a autonomia, criatividade e o brincar livre, unindo teoria e prática em um ambiente acolhedor. A escola também conta com atividades de inglês, música, psicomotricidade, capoeira e expressão corporal, entre outras. A Doce Mel é, acima de tudo, um espaço onde a infância é respeitada, acolhida e celebrada com amor.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques de hoje, com o Daniel Oliveira, polêmico Ângelo Garbaschi, né? Hein? Polêmico. Polêmico. Excepcionalmente, ele sempre é. Hoje não está sendo polêmico. Excepcionalmente. Exato. É porque é Corpus Christi. Tá eu vou certo, respeitar. tá. Completando o nosso time de olho, Rino Killing. Olha só, nossos dois toques para a Unimed. A Unimed sempre se preocupando, de que maneira, com a nossa saúde. Então, inverno tranquilo é saber que você pode ter a Unimed Porto Alegre ao seu lado em todos os momentos da estação. Com meu Med Online, você agenda consultas com o médico por videochamada, no pronto atendimento digital. Conta com triagem e orientação médica, online 24 horas. 2 soluções para cuidar da sua saúde, com toda a segurança. Sem sair de casa, inverno tranquilo é na Unimed Porto Alegre. Mais informações, acesse invernounimed.poa.com.br. Repetindo, invernounimed.com.br. Existe cuidado, existe Unimed. Olha só, o nosso Dois Toques para o Senai, né? O Senai é uma iniciativa do Sistema Fiel que tem à frente nosso amigo presidente Cláudio Bier. O local perfeito, ideal para sua criança até 6 anos de idade é na Doce Mel, Educação Infantil. Veja aí. Esse é o local perfeito para a sua criança, até porque são 37 anos de história que a Escola de Educação Infantil do Cimel é referência em cuidar do desenvolvimento de crianças de 0 a 6 anos. Então, em contato, telefone celular, Sérgio Duarte, mais detalhes, inclusive, você tem no Instagram, @Escola Infantil do Cimel, e as matrículas estão abertas todo ano, porque a qualquer época do ano você pode colocar a sua criança na Docimel Educação Infantil. Olha só, a gente falou, né, no bloco anterior, não dá para... A possibilidade de Grêmio Internacional cair, olha, ela existe, embora o Celso Rico tenha dito, né, no áudio que vazou na segunda-feira, não vamos cair. Essa é a esperança, todo torcedor gremista, não vamos cair, não vamos cair. Mas a realidade é outra, né? Então aí é um ponto, um jogo muda tudo. Agora só imagina, se vão bater na madeira, mas caso venha acontecer, se cair para B, não volta tão cedo. Por quê? Não volta tão cedo para a elite, pois esse ano passou a valer o novo formato, onde apenas os 2 primeiros lugares sobem 3º ou 6º. Tem que disputar um play-off para conseguir pegar as outras 2 vagas. Ai, meu Deus. E além de tudo... Olha aqui, o torcedor colorado e gremista, façam... Hoje é Corpus Christi. Peçam e depois pague. E tem uma verba importante... que cai, outros anos funcionava diferente, mas também. Ano para cá, cai assustadoramente a verba de televisão, Garbaschi, patrocínio e tudo. Então, quer dizer que, vamos dizer que se acontecer um desastre da dupla Grenal e para a segunda divisão, eles têm que mandar 90% desse plantel embora. Agora, e os caras que têm contrato em vigor de 2, 3, 4 anos e não quer sair, o que vai continuar? Mas tu é o primeiro! Manda embora! Sim. Manda embora! Hoje, só que mandar embora, por a Lei Pelé, tu tem que pagar todo o contrato, se não houver um acordo entre clube e jogador. Então, acho que agora tu tirou essa mania. Manda embora! Não dá mais, manda embora! Não, continuo. Se tiver no plantel, acaba jogando. Eu continuo dizendo, manda embora, com a seguinte tática, que eu sei que os jurídicos do Grêmio Internacional adotam, e tu é advogado, sabe disso. Manda embora, não paga, discute na Justiça do Trabalho e tenta fazer... Garbaschi que não sonha. O Braithwaite botou o Grêmio na Justiça
para não perder, para não prescrever o que o Grêmio já devia para ele. sim. Ah, que isso, Então, Barbaros? deixa entrar na Cai justiça. na realidade. Tu foi repórter da Santa Sim, Ceia. e Então, deixa- mas vem para esse mundo. deixa- Vem para esse mundo. Deixa ficar Ah, na sim. justiça que o processo vai levar 2 anos sorte- e aí vai conseguir caixa para pagar. A sorte de Grêmio e Inter é que essa situação, eles estão acompanhados, né? Nós temos ali com 21 pontos, nós temos Inter e Grêmio, Corinthians, Vasco, Santos. É uma turma enorme ali que também estão na mesma situação que o Internacional. É e o isso, Grêmio. a realidade é do É, a futebol real- brasileiro. Esse Futebol brasileiro. campeonato brasileiro está sendo nivelado por baixo. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que Inter e Grêmio não vão cair. A janela agora vai ser uma janela. Desde que faça uma janela decente. O Internacional precisa trazer. O Internacional zagueiro. não fez janela ano passado. Não, o Internacional precisa. Não, ao contrário, fez uma janela de saída, né? Sim, sim, sim. Uma E janela o de presidente já saída. disse. É necessário a saída de jogadores. Vai sair mais do que entrar, né? Mas o Internacional, eu acho que o Grêmio também, mas o Inter ele precisa fazer uma janela, principalmente zagueiro Zagueiro e goleiro. e goleiro, mas. E um centroavante zagueiro e goleiro. talvez também, né? Mas assim, ó, tem que usar categoria de base e fazer Mas não tem, um pesolano. Tá, tem lá, tem Ali no, a 16, categoria 17 de anos. base é que eu digo sempre. Não é o de- Tu não é botar sub-20. os guri num time desorganizado, a pressão é enorme. Os guri que vão resolver, aí queima os guri. Isso a gente tem toda a história. Isso aí. Mas E Inter o e Grêmio está Grêmio não tem vendendo os mais. guri aí agora para fazer caixa. Mas Inter e Grêmio não tem mais solução. Tem que fazer um jogo para não cair. O treinador do Inter, quando fez isso, deu resultado. E eu acho que para o segundo semestre é jogar para não perder. Esse é o objetivo do Internacional. A direção colocou, o ano passado, no planejamento do ano, colocou o Inter, que o planejamento era Inter chegar em 10º lugar. Então tá mais ou menos de acordo com a projeção do Internacional. Olha, tem diferença. Está em 14º, O né? Pesolano, no início do campeonato. Qual é o campeonato do Inter? Se manter na Série B. Luiz Castro, o que era? Série A. Quinto lugar. Quinto lugar. manter na Série A. Não. Desculpa. Não cair para a Série B, se manter na Série A. Pesolano, Luiz Castro. Até algumas rodadas atrás. É o quinto local, é o quinto lugar. É vaga na Libertadores. É o quinto lugar, é o quinto lugar. Teve que repensar e voltar agora. Agora, o que ele dizia antes da parada? Não, o objetivo do Grêmio é não ficar na zona durante a Copa. Não ficou. O nivelamento é por baixo, né? É isso. Inter e Grêmio não tem mais aquela aspiração de ganhar o campeonato. A gente ganhava o campeonato, depois a aspiração era vaga na Libertadores, agora é não cair na divisão. E era criticado. Vaga na... Pô, passou a ser só vaga na Libertadores, que detido. Agora, vaga na Beira. Agora imagina... Não, agora tu não ser rebaixado tem que ir para Guete comemorar. Agora imagina se... Estão os dois numa mesma situação. Imagina se o Grêmio tivesse em quarto, quinto e o Inter na situação, ou ao contrário. O que estaria acontecendo atualmente? Pois é. Ia ser as torcidas de um ou outro estariam quebrando tudo. Mas aí foi que o Garbaschi falou no início do programa, citando o grande Lauro Quadros. Era gangorra, né? Quando estava aqui, aí o outro queria equilibrar. Era aqui. Né? Hoje não. Esse ano os dois quebrados lá embaixo. Esse ano que salvou o Grêmio foi que o Grêmio tem um atacante que fez alguns gols. Não, teve o goleiro. Não, E o goleiro. Goleiro. É o que faz hoje nós estar aqui nessa discussão. Senão estaria só Colorado aqui, podia... O que salvou, o Grêmio tem as duas principais posições do time, que é o goleiro e o centroavante. É isso aí. Agora, lateral é dolorido de ver o lateral direito. Não tem uma jogada que o meu lateral consiga fechar, cobrir. Nós tomamos gols agora, que assim, ó, tu pode botar o treinador que for ali, se o cara não prestar atenção. Teve bolas no início do ano, o Grêmio saindo jogando, que o Arthur fez assim, ó, por favor, fez assim, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, vem aqui, corre aqui, vai ali, ó. Os caras com preguiça. Aí assim, ó, o Cadu briga comigo aqui às vezes, cara, uma folha de pagamento que o Grêmio tem, se não puder cobrar o jogador, se o jogador não der resultado, tem que ter uma multa, tem que ter uma rescisão, não pode estourar no clube. Então, assim, ó, isso que eu estou dizendo, tem que ter uma estrutura, hoje uma estrutura melhor, uma organização que seja uma regra do clube, que não importa quem venha, tem uma linha.
O Grêmio hoje não tem uma linha, o Grêmio contrata de uma forma que é Mas prejudicial para o Daniel, Grêmio. aí é aquela história, como é que vai fazer? O futebol hoje é coletivo. O futebol é coletivo. Aí um vai cobrar do outro. Olha, aí você, né, tem toda a tranquilidade, tudo que você precisar em termos de ferragem, na Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. O slogan da Lampião, diz onde vão, vai direto a Lampião, porque lá você tem a certeza de conta tudo que você precisa. São 40 anos no mercado, Ferragem Lampião, uma ferragem profissional. Está aí o teleentregas e o endereço da Ferragem Lampião. Nossos 2 toques também para o nosso banco, o Banco do Grande, o Banco dos Gaúchos, está sempre nos facilitando tudo que é maneira. No meu caso de agora, sabe o que é o Banriway do Banrisul? Pois é, o Banriway do Banrisul é a conta digital que ensina crianças e adolescentes a cuidar do dinheiro, né? Através de um app, de um aplicativo. Seguro e a gestão de quem? Dos pais. Esse é o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos. Olha só, qualquer tipo de problema que você teve ou venha a ter relacionado a trânsito, multas, mas tem muitas outras situações que não são só multas, né? Então, é aí na Vargas Assessoria de Trânsito, escritório altamente especializado e qualificado em recursos de multas de trânsito. Então, aí, né, os telefones, o pessoal de Porto Alegre pode ser direto no escritório, na rua Carlos Von Coserides, ou através dos telefones convencional e o celular. O pessoal fora de Porto Alegre, sim, através dos telefones da Vargas Assessoria de Trânsito, escritório altamente especializado, qualificado em multas de qualquer tipo de situação de trânsito. Mensagem dos nossos parceiros, voltamos logo para o segmento final do nosso 2 toques de hoje. Brunello S.A. é uma das mais bem conceituadas empresas do Brasil, qualificando-se como referência nos segmentos de obras, de infraestrutura, construção pesada, construção de túneis, mineração, barragens hidrelétricas, urbanismo e saneamento. Somos comprometidos com o resultado e visamos satisfação dos clientes, profissionais que atuam conosco, acionistas e sociedade. A marca Tonel Brunello é sinônimo de qualidade. Você já pensou em ter o sorriso branco dos sonhos em apenas 3 consultas, podendo preservar seus dentes sem ter que fazer aqueles típicos desgastes? Hoje, isso é uma realidade. A Urgel Odontologia tem anos de experiência em reabilitar sorrisos e te convida para uma avaliação com test drive do seu sorriso sem compromisso. Chama o Dr. Alan Urgel e a doutora Karen Urgel pelo WhatsApp 51 999 144951. Repetindo, 51 999 144951.
e agende a consulta que poderá transformar a sua autoestima com as lentes dentais. E Urgel Odontologia, Avenida Tramandaí, número 194, Ipanema, Zona Sul de Porto Alegre. Estamos de volta no nosso Dois Toques de hoje. Nosso Dois Toques com Daniel Oliveira, Ângelo Garbasco e Lino Filho. Olha só, para deixar o seu carro, que é um brilho espelho total, uma lavagem 5 estrelas. São 45 anos. É diário, tem tempo durante a semana, sábado, domingo, feriado, como ficar melhor para você. Deixa o carro, vai buscar, espera. Está aí o telefone, o endereço, um ponto tradicional em Porto Alegre, na Avenida de Lopes. Você vacilou com o seu carro, bateram nele, põe a martelinho de olho, Euclides da Cunha, 309. Está aí o telefone, a gente com o Marcelinho, para deixar o seu carro em perfeitas condições. Você quer embelezar o seu ambiente, seja ele que for? Então você tem os quadros personalizados da Clique Impresso, a gráfica que pertence ao Grupo Impressul. Olha, muitos outros serviços, produtos que você lá encontra. Essa facilidade, uma loja sempre bem pertinho de você, é aquela maior ainda. Você pede e recebe em casa. Está aí o telefone e também o site da cliqueimpresso.com.br. Olha, o Grêmio Internacional procura uma forma aí de resolver os seus problemas. Mas na construção civil, você tem a forma em relação à sua casa, retrofit e tudo mais, né? E aí, através do Daniel Oliveira, resolve. E tem a forma para isso, Daniel. A forma é essa. A forma essa é essa. A forma. A forma é essa, né? É Daniel Oliveira, né? Daniel Oliveira. E ele é Oliveira. Vocês são de família, sócios, na mesma que empresa? Oliveira é Oliveira, rapaz. Oliveira. Ele é o marketing. Oliveira, diz um amigo meu, Oliveira é Oliveira. Nós vamos dominar o mundo. Para mim, Oliveira é só para azeitona. É bom. Mas a forma aí até, então, reformas, construções e aquela famosa... Retrofit. Explica porque o Cadu gosta dessa palavra. Claro, pô, até porque é bom que as pessoas saibam o que é o retrofit. Sim. O retrofit, então, é a revitalização da fachada, né? No português, revitalizar. Hoje nós somos uma empresa especializada em reformas, em retrofit, também reforma de apartamentos, reforma de casa, a gente tem bastante, mas o nosso foco hoje principal é a revitalização de fachadas. É isso aí. E é só de prédio, porque eu gostaria de fazer a minha fachada. Aí nós temos uns amigos para indicar. Essa revitalização. Aí o Cadu é que tem gente para te indicar. Aí o Cadu se indica. É verdade. A gente está falando em Tá aí, claro. Doutora Ana Corsini. Doutora Ana Corsini, tá aí, sempre aí. Passa aí, doutora Ana Corsini. Bota aí para ele tomar nota aí. Nossa produção ali. Olha lá. Tá aí, ó. Tá aí. Na Zona Sul, né? Vai na Ana daquele tapa. Retrofit de fachada. Amigo tem desconto. Claro, evidente que sim. Ali é 2 toques. É 2 toques. Vou fazer um retrofit aqui na fachada. Mas a gente está aí, estamos falando de Inter e Grêmio, estamos à beira de uma nova Copa do Mundo. E não sei como é que vocês estão, mas eu não tenho nenhum ânimo com relação à seleção brasileira. Pois é, agora amanhã o Brasil terá, no sábado, né? Teve aí, no último domingo, foi a despedida do Brasil. Olha, quando entrou o segundo time, entrou os reservas no segundo tempo, foi mais do que... Mas eu não vejo assim, o Brasil, claro que vai ser sempre pela tradição do Brasil, favorito, né? Não é favorito, mas eu não vejo assim, a França, talvez seja... Mas não tem assim uma grande seleção que possa dizer. Acho que o Brasil... Portugal é uma seleção que vai... eu acho que vai surpreender. Pode ser. Deixa eu fazer... Mas lá em Portugal, tá falando com meu filho que mora em Portugal, olha, aqui ninguém... A torcida vai ter, mas não considero Portugal que seja essa seleção para ganhar. Deixa eu dizer para vocês assim, como eu tenho a Alice e o Ramiro, que estão em casa lá nos assistindo agora, a Alice tem 11, o Ramiro 7, e eles estão com a função do álbum, cada um tem um álbum. Sim. A função do álbum trouxe para mim, e aí eles pegaram o espírito da Copa do Mundo e da seleção brasileira, e essa função do álbum, o que a gente tem feito aos domingos, por exemplo, que vai para o Viva Open Mall, ele trocar figurinhas, tá? Trouxe para mim uma coisa muito boa, porque eu também estava desanimado, assim, fez eu assistir o jogo, fez eu assistir o amistoso,
Então, meus filhos me trouxeram de volta para dentro da seleção brasileira e ver os jogos. E tá muito legal ver nas crianças esse espírito, tá? Que bom, porque nós somos lá, o Brasil parava, a cidade parava, né? Hoje Claro que vai parar nos dias de jogos, mas não tem mais aquela vibração e emoção. A gente, qualquer coisa do Brasil, hoje não. É uma Copa do Mundo, tudo bem. Vamos e segundo o Ramiro, ganha a Inglaterra. Para te ver. Ele me deu os nomes e disse, pai, ganha a Inglaterra. Para te ver. Não tem, assim, um grande favorito. Acho que o Brasil até tem chance, desde que, né, possa apresentar um futebol. Esse é amistoso, vamos ver sábado com o Egito, né? Mas são amistosos. E aí vai tem que fazer aquela gurizada dodói, que é uma gurizada dodói que a seleção brasileira... sim. Faça essa gurizada jogar. Sim. A gente tinha aquelas seleções antigamente que, eram 11 craques mesmo, né? Hoje, se passar aqui, alguns jogadores, ou muitos jogadores, a gente nem sabe não sabe quem é. E não tem craque, né? O Brasil não tem mais craque. Mas isso nós sabemos. Sempre que encerramos os nossos 2 toques, vamos para onde? Barranco, restaurante de churrascaria, mais primeiro do Grande Sul, referência nacional. É o complexo do Barranco e do Barranquinho, sempre à sua disposição. Não esquecendo as promoções que você tem sempre de terça a domingo no Barranquinho. Mas você curte onde você quiser. Tem delivery, takeaway, teleentrega, né? Isso fica privado nunca das delícias do Barranco e do Barranquinho. Eu vou para lá em qualquer local, sempre com o meu Kia da São Motos. Revendo a Avenida Ipiranga 8113, Jefferson está lá para lhe dar toda a assessoria para o seu Kia. Ao lado, os adeptos da Suzuki São Moto, né? Aí os adeptos das 4 rodas, aí é na Suzuki São Moto. Preço e qualidade, esse grupo tem 90 anos. E um slogan que diz, economizar é comprar bem. Isso você só tem no Grupo Zafari. Valeu, Daniel. Obrigado. Valeu, Ângelo Gabriel. Valeu, Lino. Obrigado. Obrigado a vocês também pela audiência e pela companhia. Continue na programação que vocês estiveram assistindo, na Massa TV ou no Poa Stream TV. A todos vocês, um ótimo final de noite. 2 toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.